Deus abençoe vocês por estarem aqui na casa do Senhor. Este encontro que nós mantemos dominicalmente, toda tarde, às 5 horas, em ponto, aqui na casa de Deus, para aprendermos a sua palavra. Não existe nada, absolutamente nada mais agradável do que estar na casa de Deus, na sua presença, para aprendermos a sua palavra. Eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós rendemos-te graça, meu Pai, e gratidão no nosso coração pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez juntos aqui na tua casa para aprendermos a tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, que cada casa, cada lar aqui representado seja abençoado e visitado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmão Isaías, qual é o que é mais importante entre nós, irmãos? É o amor. É o amor, porque o amor, ele vai perdurar até a eternidade. Porque as profecias vão cessar, vai passar tudo, mas o amor vai permanecer na nossa vida, na Nova Jerusalém. Então, o amor é, para nós, a doutrina mais importante na nossa irmandade. Amém? Muito bem. Então, continuando, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, aprendemos que o amor fraternal, ele tem que ser não fingido, tem que ser um amor verdadeiro. Aprendemos que aquele que ama o seu irmão, ele não se sente superior, não é? A ele, ao outrem, não importando a sua classe social ou qualquer outra diferença. O verdadeiro amor nos faz sentir iguais uns aos outros, assim como Deus nos olha, porque o amor nos aproxima de Deus ao ponto que ninguém pode se considerar superior ao outro. Amém, irmão Elias? Quem ama não sente inveja, não faz competição com o seu irmão, não disputa. Por quê? Porque quem ama pensa com o mesmo objetivo, quem ama é unido de alma, não é? Isto tem que ter o mesmo sentimento, e para isso nós vamos ler em Filipenses capítulo 2, o versículo 2 e o 3. Filipenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Irmãos, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição, nada vocês devem fazer por ambição egoísta, ou mesmo por vaidade, mas façam tudo humildemente e considerem os outros superiores a si mesmo. Então veja que a recomendação do apóstolo Paulo, ela tem uma base. A base está lá em 1 Coríntios capítulo 13, que lemos semana passada, que é o capítulo do amor. 1 Coríntios capítulo 13, que lemos semana passada. Então você veja, completem a minha alegria, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta, não façam por vaidade, não façam nada, considerem os outros superiores a si mesmos, façam tudo com humildade. Então, todas essas características, elas emanam de um verdadeiro amor, de um amor não fingido, de um amor verdadeiro.
Porque esses sentimentos, eles só afloram, ou essas atitudes, essas manifestações, elas só acontecem quando de fato existe um verdadeiro amor. Quando não existe, na sua relação com o seu irmão, o verdadeiro amor, existe a competição, existe a vaidade, a ambição, a inveja, existe o interesse em levar vantagem, quando na realidade o amor que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele está despido de todos esses maus sentimentos, não é? E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, mas muito claro: façam tudo com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Se eu considero Zé superior a mim mesmo, tudo que eu fizer com ele, para ele, eu vou fazer para o bem dele. Eu não vou fazer as coisas para Zé pensando em me beneficiar e prejudicar Zé, absolutamente nada, nada, nada. Seja envolvendo recursos financeiros, sejam envolvendo interesses pessoais, familiares, fraternais, nada. Tudo que eu fizer, eu vou ter o objetivo de trazer benefício, satisfação, prazer, até mesmo em detrimento do meu. Este é um dos grandes desafios do amor não fingido, do verdadeiro amor. É muitas vezes você ter que pagar o preço, renunciar. Para quê? Para que o amor de Deus se manifeste na sua vida. Então, 1 Coríntios 13, 5, versículos 6, 7 e 8, ele diz isso: quem ama não procura seus interesses, quem ama não se irrita, é paciente, tem paciência. Quem ama tem paciência. Tudo cessará, línguas cessará, um dia não haverá mais línguas, um só idioma no céu, só o amor permanecerá, diz o apóstolo Paulo. Ora, se este amor de Cristo e por Cristo existe em nós, nós temos que provar. Eu não posso, não é isso, Elias? Eu não posso declarar o meu amor por Odiel se eu não conseguir demonstrar. E até posso declarar, mas eu preciso provar essa declaração. Por quê? Porque o evangelho não é feito de palavras. O evangelho é resultado de uma transformação interior que resulta em atitudes com o meu próximo, com aqueles que vivem em meu redor. Porque naquele momento que eu passei pelo processo da conversão, que eu passei pelo processo do novo nascimento e entrei agora no reino de Deus, como Jesus disse a Nicodemos: você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Ora, se eu nasci, então eu passei na porta, eu agora estou no novo. Mas agora não parou aí. Jesus disse: a porta é estreita, mas o caminho é apertado, e eu não posso entrar no caminho e parar. Eu tenho que continuar. Por quê? Por causa do meu alvo, por causa do meu objetivo. Então você e eu estamos numa caminhada, não é isso? E nós fizemos aquela analogia com os irmãos, que os hebreus, Israel, que estava lá no Egito, quando Deus o tirou do Egito, não tirou simplesmente das portas do Egito para fora, para botar no deserto. Eles tinham que caminhar para um lugar, e o objetivo era qual? Era Canaã, a terra prometida. E qual é o meu e o seu objetivo? Canaã, a Nova Jerusalém, a nossa pátria celestial. Nós temos que caminhar, não podemos parar. Agora, para caminhar neste caminho que é apertado, que é estreito, os desafios estão aqui: o amor não fingido, nada façais por partidarismo ou vanglória, seja humilde em todos os seus tratos, seja honesto, seja correto, não se irrite, seja tolerante, seja paciente, conviva com o seu irmão como de fato é um irmão e não um estranho, né? E tivemos o exemplo daquela irmã que esteve aqui semana passada de Caruaru, né? Ela não está aqui hoje, mas ela esteve aqui passando de Caruaru, de uma outra igreja. Está aqui, é nossa irmã, não é? É nossa irmã, faz parte da nossa família. Somos todos uma família. Que família? A família de Deus. Essa família que nasceu de novo, e temos um só Pai, temos um só Espírito, fomos batizados num só batismo.
E estamos caminhando no mesmo caminho, que é estreito, e a gente está apertado, mas a gente agora tem que aprender a conviver nessa caminhada. Para quê? Para não fazer como fizeram os israelitas, que saíram do Egito, mas no processo, eles caíram e morreram no deserto, né? Mas nós não vamos morrer no processo, amém? Nós vamos caminhar neste caminho e vamos até o fim, mas para isso precisamos aprender. Irmãos, nós precisamos aprender a caminhar neste caminho? Sim. E o exemplo qual é? O exemplo é uma criança. Você entrou, é uma criança, você precisa ser orientado como você conviver, como você viver ali dentro de casa, o que pode, o que não pode fazer, o que deve e o que não deve, não é? As suas reações. Opa, não pode reagir desse jeito, é seu irmão, é seu irmão, você tem que ser paciente com ele, tem que ser tolerante. Mas tem que ser tolerante. Você já é um pouco mais adulto, conhece um pouco mais, tem que ser tolerante com aqueles que conhecem menos, amém? É assim que funciona na casa de Deus. E aí o apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo: olha, se eu demorar um pouco, vocês leram comigo isso semana passada, se eu demorar um pouco, mas eu vou te escrever agora, porque se eu demorar um pouco, eu quero te instruir como você deve proceder. Aonde? Como foi que nós lemos semana passada? Na casa de Deus. O apóstolo Paulo disse: se eu me demorar um pouco aqui, eu já vou te escrevendo, porque se eu me demorar, eu quero que você saiba como você deve se comportar e proceder dentro da casa de Deus. E aí ele dá as diversas instruções, e essas instruções são para nós também, e aqui nós vamos agora, ok? Então vamos lá, João 14 e 15. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se este amor de Cristo e por Cristo existe em nós, temos que provar que ele existe. A pergunta é: como Ellen, que eu provo que o amor de Deus está em mim? Como eu provo? Jesus responde. João 14,15 diz o seguinte: se vocês me amam, aqui, aí na sua Bíblia diz a mesma coisa. Se vocês me amam, o que é que vocês devem fazer? Obedeçam os meus mandamentos. Obedeçam os meus mandamentos. Jesus está falando aqui daquilo que nós já aprendemos em Gálatas 2, que devemos suportar uns aos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Amém? E assim cumpriremos a lei de Cristo. E onde é que está essa lei de Cristo? Está aqui. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, disse Jesus. Eu, porém, vos digo. Vai aí a lei de Cristo agora. É a lei que nós precisamos estar com ela na mente, obedecendo. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com um olhar impuro, já cometeu adultério com ela no coração. A lei não dizia isso. A lei antiga. A lei da outra aliança. Mas na nova aliança, a nova aliança no meu sangue, disse Jesus, tem uma lei. E essa lei nós vamos cumprir. Porque nós somos filhos da nova aliança. E é essa lei que vamos cumprir. É uma lei que tem baseada, que tem como sua base, como sua sustentação, como seu alicerce, o amor. Mas vamos adiante aqui. De qual mandamento estamos falando? Leia Mateus 5. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, 43 a 48. Elias, está comigo? Leia, 43 a 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os bons e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa temos? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudáveis somente os vossos irmãos,
Que fazeis mais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Ouviste o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos, aquele que vos persegue. Orem por eles, intercedam por eles, dobrem seus joelhos por eles. Não peçam o mal e nem desejem o mal para os seus inimigos. Para quê? Para que vocês se tornem, e se tornar aqui é ser revelado, é ser reconhecido, porque você se tornou filho de Deus no momento em que você nasceu de novo. Mas o se tornar aqui para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, ou seja, para que vocês de fato provem que vocês são filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus fazem assim. Quem não faz assim são os publicanos, os pagãos, os fariseus, que amam somente os que lhe amam, não é? Que saudam apenas os que lhe saudam. Mas nós, que somos filhos de Deus, vamos manifestar este amor de Deus através das nossas atitudes. Agora eu chamo a atenção de vocês para algo extraordinário. Eu quero que vocês prestem atenção no final do versículo que Elias leu. Ele diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E o que está anterior a ele diz assim: se vocês amarem aqueles que lhes amam. Ele faz uma pergunta, Jesus faz uma pergunta: que recompensa vocês terão? Que recompensa vocês terão? Você certamente deve se perguntar. Você tem aprendido que estudar a palavra de Deus não é simplesmente ler o versículo, ler o texto, ler o capítulo, e você parar apenas naquele ponto que é o ponto que lhe chama mais atenção aos olhos. Não, você tem que olhar ele todo, o texto, o contexto, porquê daquelas afirmações. É o próprio Jesus que está dizendo assim: olha, se vocês amarem aqueles que amam vocês, que recompensa vocês receberão? O que é que Jesus está dizendo, né, Maria Júlia? Jesus está dizendo o quê? Está dizendo que se nós cumprimos com os seus mandamentos, nós vamos ser recompensados. Porque ele está dizendo: se vocês fazem somente o que os pagãos, se vocês fazem somente o que os publicanos fazem, vocês não vão ter recompensa. Ele diz: que recompensa vocês terão? Aí agora você para e pensa: meu Deus, então eu terei recompensa por obedecer a tua palavra. Ora, já é um grande privilégio o Senhor me permitir, me capacitar através da força do seu Espírito que está em mim de cumprir os seus mandamentos. E ainda assim, ou além disso, eu ainda vou ser recompensado se fizer. Ora, eu sozinho não faço. Eu só faço se o Espírito de Deus estiver em mim. Nós já vimos isso. Ninguém pode agradar ou obedecer a Deus se o Espírito do Senhor não estiver nele. Agora, e o Espírito do Senhor que motiva, que dá força, que te leva, Ellen, a obedecer, mesmo assim, você ainda será recompensado se fizer. Todo cristão, ele tem acesso às recompensas espirituais. Todo cristão. Todo cristão que obedece à lei e os princípios celestiais, eles terão recompensa. Isto é uma afirmação bíblica. Irmão Isaías, então você vai me provar. Você vai me mostrar
os textos que garantem que nós cristãos seremos recompensados se nós obedecermos, se nós cumprirmos os princípios. Vamos ver então? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. Neste texto eu vou lhe mostrar que Deus quer o bem e abençoar a todos. Ele quer que todos sejam obedientes e que sejam recompensados. Nós vamos ler esse texto de abertura e vamos então mostrar a você, item por item, que as recompensas de Deus, elas vêm para nós quando nós cumprimos os princípios dele e obedecemos a sua palavra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que acontece é que alguns são recompensados, mas infelizmente outros não são. Eu disse a você que todos aqueles que cumprem o princípio espirituais, que cumprem a lei de Deus, são recompensados e são. O cristão que não é, porque ele não está cumprindo os princípios espirituais e nem está obedecendo a Deus. Porque Deus quer que todos sejam salvos, que todos sejam recompensados, que todos sejam abençoados, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para provar, nós vamos do Velho Testamento até o Novo Testamento. E vamos começar por Jeremias. Jeremias capítulo 17 e o versículo 10. Jeremias capítulo 17 e o versículo 10. Diz o seguinte na palavra de Deus: eu sou o Senhor que sonda o coração. Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração. Eu sou o Senhor que examina a mente. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Quando nós obedecemos a Deus, temos uma conduta que está alinhada com a vontade e os princípios de Deus. Quando nós temos uma vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a nossa regra de fé e prática diária, quando nós estamos praticando obras de acordo com a vontade de Deus, Ele diz: eu examino e sondo o coração e a mente humana para recompensar. Recompensa de acordo com a sua conduta e com as suas obras. E aí o salmista, um pouco mais agora, o salmista no capítulo 19, abra aí sua Bíblia. O salmista no capítulo 19 e os versículos 9 e 10, ele diz o seguinte: Salmo 19 e os versículos 9, Salmo 19 e os versículos 9 e 11 diz o seguinte: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor, elas são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, porém existe grande recompensa em obedecer-lhes. O salmista descobriu isso, que também obedecer a Deus havia suas recompensas.
Provérbios capítulo 31, do 30 ao 31. Provérbios 31, e o versículo 30 e 31 diz o seguinte: a beleza, ela é enganosa, e a formosura, ela é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, ela será elogiada. E aí diz o grande sábio Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já existiu, que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então há recompensa em temer ao Senhor, em obedecer. Ainda no versículo 17 do capítulo 19 de Provérbios, Provérbios 19, versículo 17, diz assim: quem trata bem os pobres, empresta a Deus, e Deus o recompensará. Se você faz a vontade de Deus, se você cumpre os princípios, se você obedece o que está aqui, grande recompensa há para a sua vida. Jesus, em Mateus, no grande e célebre sermão da montanha, no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: capítulo 5 de Mateus, versículos 11 e 12, ele diz o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se. Por quê? Porque grande é a sua recompensa. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, aí está faltando uma palavrinha mágica aí, que na minha Bíblia tem, o senhor não leu. Quem sentiu falta da palavra que eu não li? Diga, Wagner. Muito bem, Wagner, parabéns. Jesus disse assim: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Recompensa nos céus. E por que, irmãos, aí você está chamando tanta atenção dessa recompensa nos céus? Eu vou lhe dizer por quê. Você vai aprender hoje um segredo. Você vai aprender um segredo, e que você vai cuidar desse segredo como você cuida das suas joias que você guarda lá dentro do seu guarda-roupa, dentro daquela caixinha bacana, que ninguém sabe onde está, porque está debaixo do pano, que está debaixo da outra gaveta, que está debaixo do lençol, que está debaixo. Enfim, é aquela joia preciosa. Guarde este segredo que eu vou lhe dar agora. Guarde bem. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E por último, antes de entregar a você o segredo, nós vamos ler Lucas 14. Lucas 14, os versículos 12 até o 14. É assim, escola é assim, escola bíblica é assim. Escola bíblica você tem que manusear a Bíblia, você tem que marcar os textos, você tem que ler muito texto com o professor. Por quê? Porque tudo que eu digo para você, eu tenho que provar que está aqui dentro dessa Bíblia. Se não tiver e for apenas argumento do irmão Isaías, aí o pastor que está ali já ouvindo, né, tudo, ele vai dizer: opa, não está, é argumento do irmão Isaías. E aí você vai saber. Mas tudo que eu lhe disser está aqui, e eu vou lhe provar. Lucas 14, versículo 12 a 14, Jesus diz o seguinte: então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes, nem os vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo, e assim você será recompensado. Ou seja, ele vai pagar na mesma moeda, ele vai ter como lhe pagar. Porque você convidou, ele vai ter como lhe convidar, e aí ficou 0 a 0. Você nem deve nada a ele, nem ele a você. Ele lhe convidou também. Mas quando der um banquete
Convide aqueles que não têm condições, os menos favorecidos, os pobres, aleijados, mancos, cegos. Feliz será você, porque estes não têm como lhe retribuir. Faça desinteressadamente, porque aquele que você está fazendo para ele não tem nem como lhe recompensar, não tem como lhe retribuir. Porque estes que não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição do justo, ou seja, a sua recompensa virá do Senhor. Este é o amor não fingido, este é o comportamento daqueles que estão no caminho estreito em direção à nova Canaã. Agora temos que ter cuidado para não quebrar este elo que nos permite o acesso a todas essas recompensas. Este é o segredo que eu vou lhe dar. Existe um elo, o Senhor estabeleceu, o Senhor Deus, seu e meu, que criou o céu, terra e tudo que nele há, em cima, embaixo, em cima, sobre, nas águas e debaixo dela, tudo foi criado por ele. E ele estabeleceu princípios para que nós pudéssemos cumpri-los e desfrutar deles. Então, o Deus que estabeleceu tudo isso, essas recompensas, inclusive para aqueles que estão neste caminho estreito, existe um risco que nós precisamos ter o máximo de cuidado, porque esse risco pode fazer com que você perca tudo, todas as recompensas que você vai ter, você pode perder. Vixe, meu Deus. Existe um risco, está aqui na palavra. E quem disse? Jesus. O mesmo que disse que você tem recompensa, esse mesmo disse que você tenha cuidado para você não perder essas recompensas todinha que está preparada já para você, que de antemão ele já preparou e está só esperando para nos dar. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Guardai-vos, preste atenção, irmãos, guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por ele. Lembre-se de todas essas benfeitorias, de todas essas obras que nós lemos, que se fizermos, até mesmo emprestaremos a Deus ajudando os pobres. Se de tudo isso que a gente fizer, a gente precisa fazer de forma que essas obras não seja feita diante dos homens para sermos vistos por eles. Ou seja, existe uma recomendação, existe uma instrução de cautela. Irmãos, não façam nada para que os homens vejam o que vocês estão fazendo. Por quê? Continuando o versículo, ele responde: de outra sorte, ou seja, se vocês fizerem assim, de outra sorte, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Nós lemos que as nossas recompensas vão ser do céu com o Pai. Mas se o que fizermos para sermos vistos pelos homens, nós quebramos o elo que sustenta todas essas recompensas para nós. Quando nós fizermos isso, quebrou a recompensa. Por quê? Porque nós fomos recompensados aqui na terra. Se você já foi recompensado aqui na terra, você ganhou o seu galardão. Ou seja, o Senhor não tem mais compromisso de lhe dar nenhuma recompensa. Por quê? Porque você conquistou a sua recompensa. Você fez para ser visto. Eu fiz para Adiel, poxa, irmão Isaías. Mas só que eu fiz para que ele visse.
Não é porque ele viu e me aplaudiu, não. É porque eu fiz para que ele visse. Ele vê me aplaudir ou até me recompensar, não tem nada a ver. Deus pode até abençoar. Porém, é as atitudes que contam, é o coração. Eu fiz para que ele visse, para que ele me elogiasse, para que ele me recompensasse, para que ele me desse nota 10. Opa, irmão Isaías, é nota 10. Acabou. Quando eu fiz isso, quebrou. Eita, eu perdi, ó. Eu ia ganhar tanta coisa lá em cima, mas já ganhei aqui de Adiel. Eu fiz para ganhar dele e ganhei. Então, o Senhor diz, não tenho mais compromisso com você. Agora você já recebeu aí. Vocês estão entendendo? Existe um segredo. Por quê? Porque o próprio Deus disse ao profeta Samuel: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o quê? Coração. O Senhor vê o interior. Então, é desse jeito que Deus olha para mim e para você, não é? É a minha atitude, é a minha motivação. Por que é que eu fiz aquilo? Hein? Por que é que eu fiz aquilo? Se no meu coração eu, sabe, dissimuladamente eu fiz por ali, dei um jeitinho para que alguém visse, opa, pastor viu, vai me chamar, vai me dar aí uma notinha boa. Pastor vai me ajudar aí, eu vou ficar bem na fita com o pastor. E de fato o pastor olhou, eita, ficou bem na fita mesmo. Mas só que para Deus não valeu absolutamente nada, porque você deu com uma mão e a outra estava assim, aberta vendo. Ou seja, nós temos que fazer atos desinteressados, o amor não fingido, o amor verdadeiro. Eu provei pelas minhas atitudes de que de fato eu tenho o amor de Deus. Eu fiz independente. Zé não podia me pagar nada, eu fiz. Elias não podia me recompensar com nada, não podia nem me levar na casa dele para me fazer aquele jantar Elias, que tu fazia lá no Costa Brava. Porque Elias foi chefe do Costa Brava, viu, gente? Elias, viu Elias? Fez do Costa Brava. Então, olha só. Agora, não. Por quê? Porque eu fiz desinteressadamente. E aí Deus me viu. Só Ele me viu. Só Ele. E mais ninguém. Não importa. Que ninguém viu. Ah, rapaz. Tolice, rapaz. Eu e o Papai do Céu. É o mais importante. Por quê? Porque a minha recompensa. Agora, Deus recompensa atos desinteressados, feitos secretamente e não diante dos homens para serem vistos por eles. Amém? Esse é o elo que permanece firme enquanto você tiver no seu coração a motivação correta para fazer as coisas. Você está fazendo pelo bem do outro, considerando o outro superior a você mesmo, se sacrificando, muitas vezes até investindo, muitas vezes gastando, muitas vezes fazendo sacrifício mesmo, porque tem que ser com sacrifício, irmãos. A salvação foi de graça, mas servir a Cristo vai lhe custar a vida. Nós já aprendemos isso, vai lhe custar a vida. Ou você morre todo dia, ou você vai perdendo todo dia a sua velha identidade, a sua velha natureza, ou então não vai servir. Você tem que provar, os seus atos têm que revelar. Sim ou não? Sim. Porque a única coisa que mostra são os atos. Então você tem que agir dessa forma. Então a gente viu aqui dois posicionamentos, né? O cristão, como decorrência da orientação do Senhor, amar os irmãos, aos que estão dentro da casa caminhando conosco nesse caminho estreito. Mas tem também o amor aos não irmãos, aqueles que são de fora. Tem instrução para eles também, irmão? Tem. Tem instrução na Bíblia? Tem. Tem instrução como você tratar a mim e as irmãs e os irmãos aqui dentro da casa do Senhor, onde a gente convive. E tem instrução aqui como você tratar lá fora os que não são irmãos. Tem instrução aqui também. E você tem que aprender. Por quê? Porque esse caminho é estreito. E para andar nele tem que andar com cuidado para não estar
Um pé dentro, um pé fora, um pé dentro, um pé fora. Tem que andar na linha. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3 e o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca. Está falando para nós. Mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade, ou seja, que somos filhos de Deus, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se você não ama de boca, de palavra, mas de ação e de verdade, aí você tranquiliza seu coração. O Espírito de Deus testifica com seu espírito de que você é filho de Deus. Por quê? Porque você não só ama de... Irmã Ellen, eu te amo, minha irmã, no Senhor. Mas na hora H, deixa Laura amar, deixa a Laura resolver lá. Eu não vou não. Agora, a Bíblia, ela exige isso de nós? Sim, ela exige. Você é obrigado a fazer? Não. Você pode não fazer. Não sei se o seu coração vai se tranquilizar, porque um coração que tem verdadeiramente o amor de Deus não se tranquiliza com o sofrimento do irmão e a gente não participar. Vamos adiante para você ver como é que vai ficar aqui a situação da gente. Tiago 4,17, anote, viu, que eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, porque eu ainda tenho uma coisinha para falar para vocês, e a gente tem 7 minutos. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, o que é que acontece, Laura? Comete pecado. O omisso. Ele sabe que tem que fazer, mas ele não faz o bem. Ele sabe que tem que fazer o bem e não faz. Ele está cometendo pecado. Oxe, eu não fiz nada. Eu nem lá fui. Eu não estava nem sabendo direito. Olha. Será que Jeová não sabe? Que ele não estava sabendo? Será que Deus não sabe que ele saiu pela tangente? Tangente. Será? E em que situação isso acontece na vida do cristão? Qual é a situação? Eu vou dar um exemplo claro. A Bíblia, irmãos, vocês estão pensando, vai doer aqui, vai pegar numa ferida, vai apertar mais ainda agora. Olha, a Bíblia dá o exemplo. Ela dá um exemplo de como é, de quando é que o cristão sai pela tangente, se faz que não viu, e... Não, estou sabendo não. Como foi aí, irmão? O que aconteceu aí? Irmão, em nome de Jesus, estamos aqui pedindo todo mundo aqui, convocando. Poxa, estou chegando agora, não estou sabendo nada não. Conta aí. Não, é porque a irmã, o irmão estava precisando aqui e tal. Ixi, foi mesmo, mas já resolveu, já resolveu, graças a Deus. Ainda bem que eu cheguei depois, né? Cala a boca. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. O versículo é o 17. Anota aí agora. Anota, porque agora vem bomba. Em que situação, irmãos, isto acontece na vida do cristão? A Bíblia dá um exemplo. Olha só. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, a pergunta é: como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Você tem tudo. Você tem tudo. Casa, carro, dinheiro no banco, saúde, bens. Você tem tudo. E o irmão está sem nada. Ele quebrou. Ou não quebrou, ou nunca teve, enfim. Como pode um irmão ter tudo e ver o seu irmão sem nada e não se propor a ajudar? Como pode o amor de Deus permanecer no coração de um cristão dessa natureza? Como é que
uma pessoa passa pelo processo do novo nascimento, passa pela conversão. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele agora é uma nova criatura, tudo passou, tudo que era velho ficou para trás, ele agora é uma nova criatura, um novo homem, pensa diferente, sente diferente, age diferente, e não se sensibiliza com a necessidade ou com a desgraça do seu irmão. Estou nem aí, não é comigo. Eu já tive situação pior e ninguém me ajudou. Já ouviu isso? Já ouviu alguém dizer isso? Eu já tive na lama, ninguém nem olhava para mim, não dava nada. Eu agora não estou nem aí. Quem quiser que se vire. Já ouviu alguém dizer isso? Não podemos esperar, irmãos. A igreja, como nós, não pode esperar isso acontecer, não. A gente tem que partir para cima. A gente não foge de problema, não. Pode ser ter uma igreja que não foge de problema, é a igreja Batista Candelária. A gente não exime, não. É bronca, vamos para cima. Pode vir. Tem esse negócio, não. Irmão, tá sem, a situação ali apertou, pode vir, tem bronca não. Porque a gente tem o amor de Deus no coração, a gente tem boa vontade de ajudar, de fazer, de realizar. Não tem esse negócio com a gente, não. Pode ser o mundo, não tenho, mas o que eu tenho, te dou. O que eu tenho, tá aqui, vamos embora, vamos para frente. E Deus é conosco e vai abrir as portas. Eu não tenho, mas eu sei quem tem. Eu vou lá em Ellen. Eu não tenho, mas a Odiel tem. Eu vou lá em Odiel. Não quero nem saber, eu vou. Por quê? Porque isso faz parte de mim. Eu sou uma nova criatura, me sensibilizo com a dor e com a necessidade alheia. Agora, eu não posso deixar meu irmão passar necessidade. Eu não posso, a igreja não pode. Não pode, a gente tem que ajudar. É possível dizer que ama o irmão necessitado sem fazer nada por ele e ainda dizer que ama? Não. Tiago 2, 15 e 16, para a gente terminar. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim. Agora é uma lapada. Tiago 2, 15 e 16 diz assim. Se um irmão ou uma irmã, ó, viu como ele foi claro? Para depois não dizer, não, mas ele falou só masculino, falou só o irmão. Não. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa, de alimento, o alimento de cada dia, né? Não é, viu o que ele disse aqui? O alimento de cada dia, Wagner. Não é o irmão, eu queria, não tem como pagar para mim lá ali no Sal e Brasa, não. Eu queria ela lá no Sal e Brasa, não tem como não, irmão. Não tá querendo comer não, tu tá querendo estraçalhar, arrebentar teus irmãos. Então o apóstolo diz assim, olha, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de cada dia, ou seja, o necessário para sobreviver, e um de vocês lhe disser, meu amado, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Que Deus te abençoe, que Deus abra as portas para você. E sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada das obras, ela está... Que recompensa pode esperar de Deus? Nenhuma. Prove o seu amor, faça algo pelo seu irmão. Deus espera isso de nós. Agora, existem algumas coisas proibidas para nós que amamos uns aos outros. Existem coisas que não podemos fazer. Isso aqui é o que devemos. Olha só. A Bíblia está nos ensinando que nesse caminho estreito, onde todos nós estamos juntos aqui, caminhando, como é que a gente tem que conviver uns com os outros, viu? Que a exigência é grande, não é somente levantar a mão
E tem que socorrer mesmo, tem que ajudar, tem que estar junto, tem que dar o ombro. Para quê? Para cumprir a lei de Cristo, tem que suportar, tem que estar junto, não é fugir não. Agora, existe, isso é o que pode fazer, é o que a Bíblia manda fazer. Mas só que a Bíblia proíbe algumas coisas também nessa caminhada. Você está junto com o irmão, estou com o Laura aqui, está todo mundo ali. Vamos juntos aqui nessa caminhada aqui, prosseguir para o alvo, autor e consumador da nossa fé. Estamos em busca caminhando para a Nova Jerusalém, para a nossa Canaã celestial. Todos juntos. O que é que a gente tem que fazer um pelos outros, irmão? Está aqui na Bíblia, vamos lá. Opa, tem que fazer isso. Mas desse jeito tem que fazer assim. E o que é que eu não posso fazer? Está escrito aqui. A Bíblia dá essa instrução, tá? Ela diz: você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso com o seu irmão. Você não deve agir assim com o seu irmão. Como? Está aqui. Eu não vou dizer hoje. Mas na próxima semana, se vocês vierem, eu vou dar os textos todinhos, porque eu não vou dizer da minha boca só. Eu vou ler o que está aqui. O que a Bíblia diz: olhe, não faça isso com os irmãos. Não faça assim, não diga isso. Não haja desse jeito com o seu irmão. Ela diz o que não deve. Então, é muito claro, irmão. Somos uma família, uma casa. Pensa numa casa. Todo mundo aqui tem família. Pensa numa casa. O filhinho está lá, pequenininho. Pode fazer não, meu filho, isso não. Faça não. Por que, papai? Faça não, meu filho. Se você fizer, vai se destrambelhar ali. Não faça não, viu? É mesmo, é. Pronto, obedeça. Faça não. Faça, isso aí pode fazer. Pode fazer. Não quebre não. Enfim, o que pode e o que não pode, a Bíblia diz. Estamos vivendo numa família. E dentro dessa casa, a instrução. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, para você saber como proceder na casa de Deus. Em tudo. Na relação minha com Elias, meu irmão. Na relação minha com a Ellen, que é mulher, dentro da igreja. Está aqui, tudo escrito. Tem coisa que eu não posso fazer. Não devo fazer. Por quê? Porque é a instrução da Bíblia, amém?